Bom dia, amada Igreja Batista do Pacaembu. Bom dia a todos os queridos e queridas que participam desse canal. Estamos aqui felizes por mais uma manhã de domingo e estudando a Palavra de Deus, e é dessa forma que esse canal se sustenta e permanece. Agradecemos o apoio de todos, aqueles que têm participado, que têm correspondido, nos estimulado. E como sempre falamos, o nosso objetivo aqui é a pregação da palavra de Deus, é trazer reflexão. Quando falamos trazer uma pregação, às vezes até dá uma má impressão para as pessoas, mas estamos trazendo uma reflexão, uma meditação naquilo que a palavra tem para nos trazer para a vida, para a nossa vida. E também a palavra de Deus como revelação de Deus para nós. Estamos estudando a carta de Tiago e hoje vamos abordar o capítulo 3, dos versículos 13 a 18. Um outro texto muito conhecido por nós, que fala a respeito da sabedoria. E fala a respeito de dois tipos de sabedoria. Uma sabedoria falsa. Aliás, hoje muito se fala de falsidade, de fake news, e uma sabedoria verdadeira. Uma sabedoria que vem de baixo e uma sabedoria que vem do alto. Então, vamos ler aquilo que Tiago nos diz nessa passagem. Acompanhe aí comigo. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disto, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Nós vimos na semana anterior a respeito dos perigos da comunicação da língua, a questão da língua desgovernada. Interessante que quando falamos de língua desgovernada, na realidade é uma língua governada por nós, e sendo governada por nós, ela é desgovernada. Poderíamos dizer, eu controlo o meu falar, eu controlo a minha língua. No entanto, se nós não nos sujeitamos ao governo de Deus, dificilmente nós vamos controlar a nossa língua. Porque, por natureza, todos nós temos as dificuldades e temos os nossos problemas. Somos falíveis, nós temos as nossas falhas. Então, com relação à sabedoria, nós vemos também uma forma que as pessoas chamam, na realidade, de sabedoria, mas não tem a ver com sabedoria. Então, aqui o texto aborda uma sabedoria falsa, uma sabedoria que não corresponde a uma realidade, uma verdade, e uma forma de sabedoria do alto, uma sabedoria que vem de Deus. Uma sabedoria que é o desejo de Deus para nós. É a vida que Deus nos oferece para vivermos. Nós já vimos anteriormente na carta de Tiago a respeito das obras e da fé que se manifesta
Nós até falamos a respeito da fé tangível, a fé que pode ser tocada, a fé que pode ser verificada. Então, as nossas obras, que são as manifestações da graça de Deus na nossa vida, elas se manifestam, são expressadas através das nossas atitudes, das nossas ações. As nossas obras revelam que tipo de religiosos que nós somos, que tipo de religiosidade que nós seguimos. Hoje muito se fala a respeito de religiões, de religiosidade. E Tiago, como nós já vimos, diz que a verdadeira religião é refrear a sua língua, é auxiliar os pobres e as viúvas, aos órfãos e às viúvas, em suas necessidades, e guardar-se incontaminado da filosofia corrente do mundo, guardar-se incontaminado, então, dos padrões da direção de vida oposta àquele que é o desejo de Deus. E muitas vezes as pessoas confundem o conceito de sabedoria com capacidade e inteligência. Geralmente nós atribuímos que nós dizemos que uma pessoa é sábia pela sua capacidade de se manifestar, de falar, ou pelas suas capacidades, os seus talentos, os seus dons, pela sua inteligência. Nós muitas vezes atribuímos que uma pessoa tem sabedoria pela sua astúcia, pela sua esperteza, pela sua forma de se expressar. Agora, como nós vimos anteriormente que as obras elas são uma expressão da fé, que as obras expressam a nossa fé, Tiago diz que, então, se alguém diz que tem fé, então me mostre a sua fé pelas suas obras. E nós já abordamos isso, nós já falamos que na realidade Tiago não estava querendo ir contra a salvação pela graça. Pelo contrário, Tiago dizia que a salvação pela graça, ela se expressa de forma clara, ela se expressa de forma concreta. A salvação pela graça na nossa vida, aquela salvação que Cristo nos oferece pelo seu sacrifício na cruz, ela se manifesta através das nossas ações. É o amor em ação, o amor de forma concreta, o amor de forma expressada para o próximo. É a concretização da lei, é a prática daquela lei que Jesus nos diz. Nisso consistem os mandamentos. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças, e amarás ao próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem as leis e os profetas. E Jesus Cristo ainda nos trouxe aquele mandamento, um novo mandamento vos dou. Amem-se uns aos outros, assim como eu vos amei. O novo mandamento, amar do jeito de Jesus, amar como Jesus amou, tratar das pessoas como Jesus tratou, manifestar que somos seguidores de Jesus Cristo, andando como ele andou. Então, a fé não é oposta, as obras não são opostas à graça e à fé e à salvação, mas nós fomos criados para andarmos, criados por Deus para andarmos em boas obras. Nós fomos criados por Deus também
para andarmos em sabedoria. A sabedoria é um jeito de viver. A sabedoria, ela é expressada nos nossos relacionamentos, como nós vemos nessa passagem. A verdadeira sabedoria, então, se manifesta aqui através das nossas atitudes. Da mesma forma que a nossa fé se expressa pelas nossas práticas de vida, pelas nossas ações, também, da mesma forma, a nossa fé se expressa pelos nossos relacionamentos. E os relacionamentos fazem parte das nossas ações também. Então ele diz aqui, primeiramente, a partir do versículo 13: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Então, as obras são praticadas através da sabedoria em humildade. Muitas pessoas acham que a pessoa humilde é uma pessoa simples, uma pessoa desprovida de recursos. Muitas vezes nós chamamos humilde aquela pessoa pobre, aquela pessoa que tem um bom trato, que ela nos recebe de uma forma muito simples, muito singela. Uma pessoa humilde, então, uma pessoa de condições humildes, de uma situação de vida humilde. Uma pessoa pode ser humilde sem ser pobre. Ela pode ser humilde dentro de qualquer categoria social. Uma pessoa pode ser humilde não apenas por causa da sua condição social. Uma pessoa pode ser humilde em qualquer condição social, ou pode ser humilde em qualquer condição cultural. Ela pode ser humilde em qualquer situação. A humildade, ela é uma demonstração, ela é uma manifestação de que uma pessoa é sábia, uma manifestação da sabedoria. Então ele diz assim: você é sábio, quer demonstrar que é sábio, que tem entendimento, principalmente entre as pessoas, que você demonstre essa sua sabedoria pelo seu jeito certo de proceder com as pessoas, mediante obras praticadas com humildade. A humildade só existe quando nós reconhecemos o outro. A humildade só existe quando eu não simplesmente apenas me vejo. A humildade é uma capacidade de enxergar as pessoas. A humildade é uma capacidade de se enxergar também com relação às pessoas. Então, o que demonstra que eu tenho humildade? É o posicionamento correto, a medida correta entre o que eu sou e o que são as pessoas. Eu aceitar as pessoas dentro das suas mais variadas formas de ser. Eu entender como sou com relação às pessoas também. Então, a humildade, tem pessoas que apenas se enxergam. E as pessoas que apenas se enxergam, elas são míopes, porque elas veem só aquilo que está próximo adiante delas. Elas não têm uma capacidade de média visão e de longa visão, de enxergar as pessoas, de enxergar maiores distâncias, de enxergar além de si mesmas. E aqui ele diz que é uma demonstração de sabedoria. Eu proceder mediante obras praticadas com humildade, que é uma manifestação da sabedoria. Aí ele diz aqui: contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga,
ambição egoísta. Não se gloriem disso e nem neguem esta realidade. Nem neguem a verdade. Já é uma grande capacidade eu enxergar isto. Já é um ótimo passo eu enxergar que estas coisas estão acontecendo em mim, no meu interior. Então, não se gloriem disso e nem neguem a verdade. Este tipo de sabedoria é algo que não vem de cima. É algo do patamar de baixo. É algo que não vem dos céus, ela é terrena. Ela não é espiritual, ela é natural e ela é demoníaca. Alguém pode dizer, nossa, então é a operação do diabo, as coisas que acontecem, as manifestações aqui. Não necessariamente. São coisas que acontecem através das nossas próprias atitudes. Muitas vezes nós atribuímos muitas coisas da nossa vida ao diabo. Ah, isso foi por causa dele, eu fui tentado. Sim, nós somos. Mas o nosso jeito de ser e o nosso jeito de viver, o nosso jeito permanente de nos relacionar, o nosso jeito permanente, o nosso jeito que sempre ocorre de olharmos para a vida, de olharmos para as pessoas, demonstram qual é a direção da nossa vida. Demonstra se a nossa vida está sendo apenas uma vida natural ou se a nossa vida, na realidade, está sendo uma vida espiritual, uma vida que vem do alto. Mas essa vida que vem do alto é uma expressão de fé, é uma expressão na qual eu creio naquilo que vem do alto. Eu creio no governo de Deus. Eu creio na direção de Deus. Eu creio nos ensinos de Jesus. Eu creio em Jesus Cristo como Senhor que governa a minha vida e me dá a direção. Isto que nos dá a sabedoria que vem do alto é algo que não vem de nós, é algo que nos é dado, é algo que é oferecido a nós. Nós vemos Tiago falando no início da sua carta, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, e ele não negará, ele nos dará. Tudo bem, então nós pedimos a sabedoria. Aí oramos, pedimos a Deus, Senhor, me dá sabedoria. Me dá sabedoria para viver, me dá sabedoria para tomar as atitudes, me dá sabedoria para eu não ser precipitado, me dá sabedoria para escutar, me dá sabedoria para entender as coisas, me dá sabedoria que não me faça explodir de ira, me dá sabedoria que me dê o controle, me dá sabedoria que saiba suportar determinadas situações. Aí você diz, suportar determinadas situações? Sim, nós conhecemos muito bem aquela expressão, pavio curto. Eu tenho pavio curto. Ou alguns dizem, eu não tenho nem pavio. O que? O que isso está demonstrando? Eu não estou suportando situações, a minha tolerância é zero. E aqui ele diz, às vezes, e aqui o texto é um texto de verificação de que forma nós estamos vivendo, de qual é a direção da nossa vida. Se nós estamos tendo sabedoria para viver, ou não estamos sendo dirigidos pela sabedoria de Deus para viver. Então aqui o que demonstra que nós não temos sabedoria? Aqui qual é a lista, o que eu posso verificar em mim que comprova que eu não estou vivendo na sabedoria? O primeiro aspecto
Aqui diz: quem é sábio e entendido e tem entendimento entre vocês, que demonstre por seu bom procedimento. Primeiro, quem é sábio, nós já vimos. Não se atreva a querer ser sábio e entendido. Ainda que você tenha especificação, ainda que você, em determinadas áreas do conhecimento, tenha toda a formação necessária, sim. O que acontece? Nós que não temos uma formação em determinado segmento, temos que nos submeter àqueles que gastaram tempos, horas da sua vida naquele determinado conhecimento. Como nós negamos hoje o conhecimento dos outros, a formação dos outros? Como nós tentamos sempre colocar objeções, quer seja a um professor, quer seja a um doutor, quer seja a um advogado, um magistrado, quer seja a quem for. Nós estamos sendo hoje até que provocados a contestar todas as coisas. Não significa o que eu estou dizendo que a formação das outras pessoas deve ser engolidas goela abaixo por nós. Mas nós temos que ser humildes o suficiente para nós sabermos que quando alguém está falando algo para nós, de acordo com o conhecimento que ele tem, nós podemos até buscar outras opiniões e outras coisas e comprovar, podemos e devemos. Por exemplo, você pode e deve ir a um médico, e se você não gostou daquele parecer, daquele diagnóstico médico, você tem todo o direito de perguntar alguma coisa para o médico, mesmo você não tendo uma formação médica, e você pode passar pelo outro. Mas você não pode dizer que conhece isto ou aquilo apenas pelo Google, que sabe de todas as coisas. Hoje as pessoas estão renegando até o próprio conhecimento, o próprio ensino da palavra, pelas suas próprias opiniões, sem verificação. Hoje nós estamos vivendo em dias que estamos contestando a ciência sem conhecimento algum. E estamos achando que estamos fazendo o correto. Se nós não sabemos, então você tem esse desejo, esse espírito investigativo, então vá, se aprofunde, busque conhecimento nas fontes certas e da forma certa. Busque conhecimento e sabedoria na fonte certa, não do jeito que você acha, não do jeito que você vê, sem verificação. E aqui a palavra de Deus nos traz algo verificável. Qual é o padrão da sabedoria? Qual é a medida da sabedoria de Deus? Qual é o efeito da sabedoria de Deus na nossa vida? A palavra de Deus nos diz que a sabedoria que vem do alto, ela é antes de tudo pura. Pura, esta palavra pura, ela está ligada à pureza ritual, a práticas de purificação ritual. Mas, mais adiante, progredindo, esta palavra tem um significado de pureza de intenções, de chegar diante de Deus, não duvidando de Deus, de chegar diante de Deus, podendo expressar que você tem muitas dúvidas, mas de chegar diante de Deus verdadeiramente. Então, a verdadeira sabedoria, ela é pura,
ela não é desprovida de malícia, ela não é desprovida de, digamos assim, de conhecer, de você perceber maquinações, de a pureza não está ligada à alienação, a pureza não está ligada a você não ter capacidade de observação. Tanto que Jesus nos ensina, sede astutos como as serpentes e simples como as pombas. Então sejam rápidos para perceber, e Jesus percebia. Jesus percebia de imediato as maquinações. Os apóstolos percebiam quando se achegavam para eles com más intenções. Nós percebemos isso muitas vezes. Pureza não é ausência, então, ou você achar que nada está acontecendo, mas a pureza que ela está ligada às intenções do coração, a direção do teu coração com relação a Deus. Depois, diz aqui, a sabedoria que vem do alto, ela é pacífica. Aqui existem duas questões com relação à paz. Pacífico e pacificador. Muitas pessoas elas ficam apenas no aspecto do pacífico. E elas se esquecem do pacificador. O pacífico é aquela pessoa que vive em paz com os outros e não busca a belicosidade, a guerra, o enfrentamento, confrontos, que ela é pacífica, ela é serena. Então, pacífica é aquela que não se mete em confusões, que fogem das confusões. Mas o pacificador é o realizador da paz. O pacificador, poderíamos dizer, é o pacifista, aquele que promove a paz. Então podemos ser, a sabedoria nos dá a capacidade de sermos pessoas pacíficas e também nos faz vivermos pela pacificação. Então somos pacíficos e somos promotores da paz. Ela é amável. Amável. Ela tem um espírito, a sabedoria nos dá um bom espírito. A sabedoria nos dá um espírito amável, compreensivo. Nós não nos tornamos pessoas intoleráveis. A sabedoria não nos torna pessoas intoleráveis. A sabedoria não nos torna pessoas intratáveis. A sabedoria não nos torna pessoas indigestas, que causam indigestão nos outros. A sabedoria, ela nos dá disposição para com os outros. Ela nos torna amáveis e nos traz amabilidade. Ela nos traz disposição para fazermos amigos, não para nos afastarmos de pessoas, mas para nos aproximarmos de pessoas. Ela nos torna compreensivos. Ela nos ajuda a buscarmos compreensão, buscarmos entendimento. Ela nos ajuda na busca de soluções para as nossas vidas e dos nossos relacionamentos. Ela faz aquilo que é necessário para que possa haver paz, para que possa haver restauração de relacionamentos. Aqui nós poderíamos dizer, muitas pessoas sofrem com isso, tiveram e têm relacionamentos rompidos, quer seja o matrimônio, relacionamentos familiares, relacionamentos entre amigos, relacionamentos
interpessoais, relacionamentos no trabalho. Quantas vezes estes relacionamentos rompidos não podem ter acontecido por falta de compreensão, de caminhar um pouco na compreensão das coisas, de buscar entendimento e compreender determinadas situações. Aqui também eu não estou emitindo julgamento sobre situação nenhuma, porque eu não posso julgar aquilo que se passa na vida de cada uma das pessoas. Mas nós podemos saber como é que estamos com relação a estas coisas. Nós podemos saber se, via de regra, somos intolerantes. Nós podemos saber se, via de regra, nós somos pessoas meio que intragáveis, até poderíamos dizer. Ou se nós somos pessoas que buscam compreensão, buscam entendimento, buscam dar mais uma chance, mais uma oportunidade. Busca até tentar fazer com que alguém que errou, que nos causou danos, possa ter oportunidade de retomadas. E isso implica em perdão. Uma pessoa cheia de misericórdia. Perdão, misericórdia. Geralmente nós achamos que a misericórdia é só para quando vemos pessoas que estão quebradas, estão moídas dentro das suas situações, que estão oprimidas, que sofreram injustiças. Mas a misericórdia de Deus para conosco não é apenas para pessoas que sofrem, que estão quebradas, que foram injustiçadas, mas a misericórdia se estende para conosco também, não quando somos injustiçados, mas quando somos injustos. A misericórdia de Deus nos alcança não apenas vendo que sofremos nas nossas situações, mas a misericórdia de Deus nos alcança com perdão, dando chance para quem erra. Então, a misericórdia, ela é estendida também, não só para quem vive quebrado, mas para quem, porventura, está sofrendo, está quebrado, e muitas vezes por causa dos seus erros. Nós não acabamos de pisar numa pessoa, ou nós podemos ajudar uma pessoa a se levantar, a se redimir, a se arrepender. Nós podemos contribuir para com isso. Só poderemos fazer isso através de misericórdia. E bons frutos, a sabedoria, ela produz os frutos de misericórdia. Ela não somente tem sentimento de misericórdia pelas pessoas, mas a sabedoria que vem do alto, ela produz frutos de misericórdia para com as pessoas. Eu não apenas tenho pena e tenho dó de pessoas que eu vejo, faço alguma coisa por aquilo que eu vejo. São os frutos. Então, são os frutos da justiça. E também, aqui ele diz, ela é imparcial. Eu não vejo somente pela pela minha ótica, pelo meu jeito de ver, mas eu tento exercer a imparcialidade. Eu não vejo apenas o meu ponto de vista, a imparcialidade. Eu procuro ver as coisas como elas realmente são, não pendendo para um lado ou para o outro. A pessoa imparcial é aquela que não tem dois pesos e duas medidas. É aquela pessoa que procura agir não com favorecimentos. Isso é fruto da sabedoria também. E por fim, ela é sincera. A verdadeira sabedoria não é dissimulada. A verdadeira sabedoria não produz maquinações. A verdadeira sabedoria, ela não tem planos e
maquinações com relação às nossas atitudes, mas ela é sincera, ela é verdadeira. As pessoas nos veem, e as pessoas veem alguém e elas atribuem que aquela pessoa é sábia, porque elas podem chegar verdadeiramente naquela pessoa. E elas vão chegar naquela pessoa mesmo sabendo que aquela pessoa pode até lhe dizer aquilo que estamos fazendo de errado, mas nós sabemos que podemos chegar a alguém que é sincero, vai nos trazer uma verdade, que não vai nos deixar na mentira, em uma mentira. Ela vai nos trazer as coisas como realmente ela vê. Mas isso de uma forma pacífica, amorosa, imparcial, amável, misericordiosa. E por fim, o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Pacificadores, promotores da paz. A paz custa nosso esforço. Para nós sermos pacificadores, nós temos que nos esforçar para promover um ambiente de paz, para promover um ambiente de paz dentro das nossas casas, dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro dos nossos ambientes religiosos, dentro de nossas igrejas, poderíamos dizer, dentro de qualquer lugar em que estejamos, e que ao invés de nós fazermos o ambiente ferver, nós nos tornamos promotores da paz. Mas promover a paz não é encobrir situações. Promover a paz não é deixar de lado conflitos. Promover a paz não é abafar situações e conflitos. Promover a paz é enfrentar com coragem, com amor, situações muitas vezes delicadas. É corrermos determinados riscos até para promovermos a paz. Sabedoria do alto, sabedoria terrena, sabedoria que o fruto final não é a paz, mas é a destruição, que é diabólica. Sabedoria que pode ser verificável. Você pode ver na sua vida, através destas características aqui, de que forma você está andando. Você está andando de forma sábia e prudente, tendo a sua vida dirigida pelo alto? Ou você está dizendo que é uma pessoa de fé, dizendo que é uma pessoa que crê em Cristo até, dizendo que você é cristão, mas você está controlando a sua vida? Você tem inveja amarga, você tem outras situações na sua vida. Sobre que direção você está andando? Você pode verificar, torne esta passagem aqui uma medida. Torne esta passagem uma checagem da sua vida para saber qual é a direção que você está tendo na sua vida. E não minta contra a verdade. Confesse a verdade diante dos outros e diante de Deus, para que você possa buscar a verdadeira sabedoria. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer pelo teu imenso amor, e nós queremos te agradecer porque tu não nos deixas como estamos, do jeito que estamos, ó Pai. Nós queremos te agradecer porque o teu desejo para nossas vidas, ó Pai, é que vivamos como uma só pessoa.
O teu desejo para nós, ó Pai, não é uma falsa sabedoria, não é uma aparência de sabedoria. O teu desejo para nós, ó Pai, é tirar qualquer coisa do nosso meio, de dentro de nós, ou das nossas práticas e atitudes, de arrogância, de inveja, de ambições egoístas, de falta de humildade, de soberba, de orgulho. E, Senhor, sabemos que o Senhor, que aquilo que tu desejas para nós, ó Pai, é humildade, é amabilidade, ó Pai, é pureza de intenções, é misericórdia, é sinceridade, é imparcialidade, é pacificação, Senhor, é que sejamos não apenas pacíficos, mas que sejamos pacificadores. Pai, ajuda-nos a andar nesta sabedoria do alto, nesta sabedoria que é tua, que é derramada pelo Senhor. Esta é a oração que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. E que agora a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós, esteja sobre todo o povo de Deus sobre a face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos e até a próxima semana, se Deus assim o permitir.